Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 71 de estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. Eu convido você a passar aqui mais ou menos uma hora ouvindo ciência e espiritismo, através do estudo da obra já citada, A Gênese, que fala sobre a vida, sobre a origem, né, das coisas, afinal de contas é a Gênese. Fala então do nosso papel, daquilo que nós somos, né, o espírito imortal que somos, acerca do corpo que habitamos. Fala do perispírito, né, que é o elo que medeia essas duas dimensões, né, a corporal e a espiritual. Então, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado a você que já acompanha o nosso trabalho desde aí o primeiro vídeo. Já estamos, então, agora no vídeo 71, né? Muita coisa já se passou desde o vídeo 1. O meu muito obrigado aí ao prestígio que você tem me dado. É um grupo pequeno, é claro, mas um grupo fiel. Nosso canal, na verdade, é muito simples, muito humilde, mas de bom coração, de boa vontade, com desejo inquebrantável de levar conhecimento de qualidade a tantos quantos se interessem por estes assuntos. Aqueles pedidos de sempre, de praxe, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Isso é muito importante para a manutenção do canal, para a validação do canal e para a permanência do canal. Deixe o seu gostei, se você gostou. Isso é muito importante também. O YouTube ele está levando muito em consideração essa história do gostei. Então deixe aí o seu gostei. Vai nos ajudar bastante. Mas é claro, se ao final do vídeo você não gostou, claro, coloque o seu não gostei aí, sem nenhum problema, sem nenhum milindre. Use a aba de comentários para tecer os comentários, tá? Muito importante. Deixe aí sua pergunta, o que você deseja saber acerca do tema, obviamente. Pode deixar sua crítica, sua contribuição, sua sugestão de como nós podemos melhorar o canal. Ele é feito para você. Portanto, a opinião que você tem a respeito do canal é muito importante. Deixe aí seu comentário. Meu nome é Marcos Venício. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. O mundo ainda com uma pandemia, a Europa sendo varrida pelo que eles chamam da quarta onda, né? Nós aqui no Brasil, eu acho que estamos vivendo a terceira onda, o número de casos de Covid aumentando, se combinando com síndromes gripais, né, através da influenza H1N1 e a sua variante H3N2. E, enfim, mas graças a Deus, graças à ciência, temos vacinas, como muita gente já se vacinou, o número de mortes tem sido pequeno, tá? É elevado ainda para os padrões, tá? Mas o número de morte caiu, o número de óbitos caiu vertiginosamente. Infelizmente, um número considerável de pessoas ainda negam a eficácia das vacinas, ainda negam a importância de se tomar as vacinas. Então, é o que eu tenho dito: tome a vacina, ela é muito importante, ela salva vidas. De novo, a vacina ela não impede que você contraia a Covid, não. Só que se você contrair a Covid, você vai desenvolver sintomas fracos ou quase nem vai desenvolver sintomas, não vai precisar ser internado, não vai precisar ir para hospitais, nem muito menos para UTI. Tá legal? Bom, mais uma vez, meu nome é Marcos Venício e convido você, a partir de agora, a darmos início à nossa aula de número 71. Estamos estudando a obra A Gênese, como eu já falei, no seu capítulo 14, e dando continuidade, vamos aqui ao item 25 do capítulo 14,
onde Allan Kardec escreve o seguinte: assim, em volta nos... perdão, vou começar de novo, item 25, do item 14, do capítulo 14. Assim, em volta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Não há para a sua visão corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, diz-se que a lucidez é maior ou menor com o auxílio dessa faculdade. É que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Muito interessante. Bom, primeiro, nesse item aqui, Kardec alude um pouquinho ainda na questão do perispírito. Como eu já falei antes, eu vou insistir nessa tecla, né? O perispírito como um campo energético, como um campo gerado pelo próprio espírito, fazendo parte do próprio espírito. E é óbvio, esse campo tem propriedades, né? Tem alcance, tem potência, tem luminosidade, tem expansibilidade, tem grau de penetração. Todos esses fenômenos, todas essas características, elas são inerentes ao perispírito. E é óbvio que essas características, elas são diretamente proporcionais à natureza do espírito. Quanto mais depurado o espírito for, quanto mais conhecimento o espírito tenha, quanto mais, enfim, o espírito vibre em frequências grandiosas, em frequências benéficas, em frequências, enfim, que coloca o espírito no patamar de espíritos superiores, é óbvio que o perispírito, diretamente ligado e gerado por esse espírito, ele vai muito naturalmente fornecer propriedades mais intensas, propriedades mais fortes, digamos assim, propriedades mais acentuadas, de maneira que quanto mais o espírito seja puro, mais ele vai exibir tais propriedades. Eu não poderia deixar de citar um exemplo, na verdade, o exemplo, né, que foi Jesus Cristo. Veja o poder de visão que ele tinha, vê o que ele enxergava, então vê as propriedades curativas que Jesus exibia. Desculpa, haja vista todos os fenômenos perpetrados e vivenciados por Jesus, né, causados por ele. Aqui no finalzinho do item 25, quando Kardec escreve o seguinte, assim, ó, lá no final: conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, ou seja, essa visão de dupla vista, né? Então, com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Existem pessoas realmente que conseguem, através da dupla vista, enxergar até as anomalias, enxergar aquilo de errado, aquilo de doente que ocorre em alguns órgãos no interior da pessoa. Tem até os que conseguem curar, é um tipo de mediunidade rara, muito rara, eu diria raríssima nos dias de hoje, mas que existem. Então, vejamos aí, eu acho que o mais importante, sabe,
vejam o que está ao nosso dispor, vejam, reflitam sobre o que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos desenvolver, aquilo que nós podemos fazer com o espírito que somos, com o perispírito, essa ferramenta que tem. Olha só, nós podemos ver lugares distantes, nós podemos ver pessoas distantes que estão em outros lugares, encarnadas ou desencarnadas, velhos amigos, podemos ver espíritos queridos, espíritos afins, podemos ver o interior das pessoas, podemos ver o interior físico, podemos percrustar e entrar talvez em ressonância com todo o cabidal, com toda a bagagem espiritual da pessoa no fenômeno de interação perispiritual, pois sim, todos nós, seres humanos, somos espíritos. Todos nós, seres humanos, possuímos um perispírito em função do espírito. Aliás, o perispírito faz parte do espírito. E através desse perispírito, nós entramos em relação com muitos outros espíritos, campos de energia em relação com outros campos de energia. E quando um campo entra em interação com outro campo, existe troca de informações, troca de conteúdo, então podemos saber sobre o próximo, podemos pesquisar mais acerca de nós mesmos, podemos cuidar mais da manutenção da nossa saúde, cuidar mais da manutenção do nosso aparelho orgânico e do próprio espírito que somos, né? Depurando, tornando-o saudável através de bons pensamentos, gerando boas palavras e, acima de tudo, gerando bons procedimentos, boas atitudes, boas ações. Pensem nisso, reflita sobre isso e deixe aí no comentário, se você quiser, o que você acha a respeito disso, o que você diz a respeito disso, tá bom? Dando prosseguimento aqui no item 26 do capítulo 14, Kardec escreve o seguinte: a vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que se não poderia tornar como regra. Olha, incrível esse item 26, que fala, como nós já temos comentado aqui em muitas ocasiões, da visão. Desculpa. E é muito importante que você entenda isso. Visão. É claro que é através da visão e audição, né? Principalmente, que nós coletamos, nós colhemos a maior parte das informações do meio que nos rodeiam, das pessoas que nos cercam. Olha só, o que Kardec está nos mostrando aqui é uma das propriedades do espírito, via perispírito. O espírito, ele vê não mais através do óculos, não mais através desses olhos de gelatina, desses olhos que são extremamente limitados, pois nós enxergamos aí no espectro aí que vai do comprimento de onda entre 4.000 e 7.000 angstroms, que corresponde às cores que nós enxergamos, né, desde o azul até o vermelho, né? São as cores fundamentais, passando aí pelo amarelo, o verde, o laranja, o cinza, enfim, todas as cores aí do arco-íris também. Esse é o espectro luminoso. Como eu já falei até anteriormente,
Na biosfera aqui da nossa linda joia azul, temos seres que têm um alcance de visão muito mais aprimorado. As abelhas, por exemplo, enxergam cores que nós não imaginamos. As borboletas também enxergam cores que nós não imaginamos. E o espírito, a verdade é essa, o espírito tem um leque de abrangência muito maior. É isso que Kardec está dizendo. O espírito tem uma visão... É claro que deve ter o seu limite também, claro que deve também estar ligado ao grau de adiantamento, intelecto moral do espírito, mas que o espírito tem uma visão, uma janela de absorção luminosa muito mais abrangente que esses nossos olhos de gelatina, com certeza. E é isso que Kardec está asseverando aqui, é isso que Kardec está nos convidando a refletir. E sabe, eu tenho pensado a respeito sobre isso, e que nós podemos exercitar essa visão, mesmo encarnados. Não precisa estar desencarnado para exercitar essa visão, não. Jesus usava essa visão. Outros iniciados, claro, que de potência bem menor do que a de Jesus, mas que também tinham essa visão. Nós podemos exercitar essa visão. Eu creio que com a meditação, com a reflexão, com a nossa gradual desmaterialização no sentido de apego à matéria. Claro que quanto mais apegado à matéria você seja, mais ligado às coisas materiais, portanto, mais ligados ao corpo nós seremos. Em contrapartida, quanto mais nós nos espiritualizarmos, quanto mais nós, como é que eu diria? Quanto mais nós buscarmos os valores espirituais, que aliás Jesus já alude isso, está registrado lá nos evangelhos, quando Jesus nos aconselha: buscai o reino de Deus primeiro, buscai o mundo espiritual primeiro. Depois ele diz que todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimos, não porque vai cair nada do céu. Do céu só vai cair água e meteoritos e asteroides e por aí vai. Mas é porque quando você busca as coisas espirituais, Jesus é óbvio que sabia que a nossa visão se expande, a nossa visão ganha um alcance muito maior, uma penetrabilidade muito maior, e com isso vem o discernimento, com isso vem a depuração, o aprimoramento, com isso vem a evolução espiritual. E é algo que nós podemos exercitar isso, todos nós. Como? Já falei, buscando a nossa espiritualização, através dos processos de meditação, reflexão, vivência no bem, e aprendendo gradualmente, claro, a nos limpar de todo pensamento negativo, de todo pensamento que possa ser traduzido em baixas frequências, em baixos padrões energéticos que impedem a nossa evolução e que impedem o nosso aprimoramento. Pensem sobre isso. O que você acha a respeito disso? Bom, no item 27, né, ainda do capítulo 14, Kardec escreve o seguinte: necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes.
Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceira, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Vê-se acima lá o número 14. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Olha que coisa interessante, olha que coisa fascinante. E vale aqui o seguinte comentário, gente: os olhos enganam. A vista engana, mesmo essa vista ordinária de gelatina, muitas e muitas vezes nós afirmamos vermos coisas que realmente não existem, coisas que são quiméricas, ou seja, coisas que não são reais, que não representam a realidade. É fruto, às vezes, de distúrbio químico, é fruto de distúrbios nos neurotransmissores ou nas proteínas que regulam o funcionamento da retina, da transdução da luz para impulsos neuroquímicos, eletroquímicos e depois elétricos. Tudo isso podem trazer aberrações na visão. E aqui Kardec está lembrando uma coisa muito interessante em 3 níveis de percepção. A primeira, percepção de certos fatos materiais e reais. No mundo material, sim, a visão do espírito pode dar a percepção de fatos reais acontecendo aqui no mundo material. Segundo, Kardec descreve aqui, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual. Então, sim, a visão do espírito pode trazer à baila a visão real de fatos reais acontecendo no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. E agora, o que é o mais perigoso, né? Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Então, muitas e muitas pessoas afirmam que viram verdadeiros cenários, colônias, prédios, seres. Alguns extrapolam aí para naves, para mundos fantásticos, e isso pode ser fruto da própria imaginação. Isso pode ser fruto de uma mente mistificada, uma mente fascinada, uma mente que às vezes não usa os rigorosos padrões de lógica, de raciocínio, de coerência, e traz à baila essas imagens que, para a pessoa que as tem, serão imagens reais. No entanto, é tudo produto da imaginação da pessoa. E o que é interessante, o finalzinho Kardec adverte, e com muita propriedade, ele deixa aqui uma dica: olha, cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa
nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, patente é estudar essas regras que regem o mundo espiritual. Marcos, que regras são essas? Estamos estudando isso aqui. Isso aqui na Gênesis são as propriedades do perispírito, as propriedades do espírito. Claro que sabemos pouco, não há tanto conhecimento assim, mas a ciência está progredindo, os estudos estão sendo conduzidos e já há muito material para se estudar, muito mesmo. Aliás, em toda a codificação espírita temos a abordagem de muitas leis que regem o mundo espiritual. Então, como estudar essas leis? Primeiro, estudem, ou melhor dizendo, estudemos as obras da codificação espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno ou a Justiça Divina e a obra que já estamos estudando aqui, a Gênese. Estudar essas obras traz realmente muito conhecimento que vai nos ajudar no discernimento dessas propriedades. Estudar as revistas espíritas também, lá, os 12 números das revistas espíritas, é fundamental. É esse o conteúdo que devemos estudar para compreender essas leis, porque, acreditem, há muita fascinação por aí, há muita credulidade por aí, há muita fantasia por aí, acredito nisso. Tá? Há muita, então, a única maneira, e Kardec está muito lúcido quanto a isso, né? A única maneira de se livrar da crendice, a única maneira de se livrar do misticismo é realmente através dos estudos, o estudo da ciência espírita. Há uma nota, na minha edição, há uma nota aqui no item 27, tá? Que é a nota 80, tá? Na nota 80, ela diz o seguinte: podem explicar-se assim as visões da irmã Emmerich, que reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros que ela leu. As da senhora Catanilli, que está lá na Revista Espírita de agosto de 1866, a página 240, e uma parte das de Swedenborg. Aqui está algumas dicas de, como eu já mencionei anteriormente, de materiais contidos na Revista Espírita. Materiais esses que nos concede muitas informações aí para a gente estudar. Então é isso, gente. Temos que estudar. É muito, 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 muito importante. Tá bom? Deixa aí seu comentário, o que você tem a dizer sobre isso. E eu me preocupo um pouco, sabe? Porque espírita é danado para dizer que vê coisa, para dizer que viu ET, que viu nave, que viu mundos espirituais, que viu prédios não sei onde, que viu... E muitas vezes é fruto da imaginação da pessoa, muitas vezes é fruto da imaginação. Isso é muito grave, isso é muito grave e importante, que deve ser levado em consideração. Tá bom? Bom, seguindo aqui com o nosso estudo, vamos aqui ao item 28 do capítulo 14, onde Kardec escreve o seguinte: os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada tem de real com relação à vida corpórea
mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaustão das crenças, pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos com objetivo benévolo ou maléfico conforme a sua natureza. E aí Kardec, e aí tem uma nota, nota 81, que diz, veja abaixo, o capítulo 16, Teoria da Presciência, números 1, 2 e 3. E ainda tem também a nota 82, que alude à Revista Espírita de junho de 1866, página 172, setembro de 1866, página 284. E o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, número 400. Tem aí as indicações de leituras, né? Então, os sonhos, como nós sabemos que podem representar a maneira de visão, a dupla vista, ela pode vir também através dos sonhos, que são também os sonhos uma das formas de emancipação da alma, né? Mas mesmo assim, está aqui a advertência do Allan Kardec, que nos sonhos cabem aqueles 3 níveis de percepção. Vamos relembrar. Primeiro nível, percepção de coisas reais do mundo material. Segundo nível, percepções de coisas reais do mundo espiritual. E terceiro nível, percepções imaginadas, que não são reais. Não é bem mentira, a pessoa não está fraudando, a pessoa não está premeditadamente mentindo, não. Ela apenas está sendo vítima de uma automistificação, ela está sendo vítima de uma imagem que ela crê ser real, sabe? De uma imagem em que ela crê, ela acredita que seja real, e no entanto é fruto da mente da pessoa. Então, o que Kardec está nos lembrando aqui é que os sonhos podem se nos apresentar esses tipos de informações que podem ser reais ou podem ser da imaginação. Então, fiquem atentos aí, fiquem atentas, todos nós que sonhamos também, para termos aí uma ideia do que pode vir a ser os nossos sonhos. Tá legal? Fiquem muito atentas a isso. Mas deixe aí no comentário o que você pensa sobre isso. O que você acha a respeito desses 3 níveis de percepção? Veja, estude com carinho e aí diga a sua opinião, tá? Gostaria muito de ouvir o que você tem, ou ler o que você tem a dizer. Fique à vontade, tá? Bom, agora nós iremos estudar, aliás, vamos passar para o setor aqui, para a parte do temário, que versa sobre catalepsia, ressurreições, o que seriam essas pretensas ressurreições. Dando início, então, no item 29, ainda no capítulo 14, né, Kardec escreve o seguinte, item 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, ou, no nosso caso, campo perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido ou campo
com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. E aqui é muito interessante, gente, muito interessante, porque Kardec está propondo os meandros, né, os meios de interconexão já entre o corpo físico e a sua ação do perispírito, ou seja, interação já de maneira como é que o perispírito se conecta com o corpo físico. E aqui Kardec já está dando uma ideia, já está aludindo que seria, por exemplo, através do sistema nervoso. Sistema nervoso, que é algo assim fascinante e importantíssimo de se estudar, né? As propriedades do sistema nervoso. O perispírito, talvez, muito provavelmente, ele haja diretamente no sistema nervoso, quer no cérebro, quer no seu sistema ramificado. Acredito que nós teremos oportunidade de levantarmos mais questões sobre isso, melhor dizendo, de adentrarmos com mais profundidade nesse temário que é importantíssimo, sabe? Essa interligação entre perispírito e corpo físico. Perispírito e espírito é bem mais simples compreender se você entender o perispírito como gerado pelo próprio espírito, como eu tenho defendido aqui. É a escola moderna, a neo-escola. Se você entender o espírito gerado pelo próprio espírito, portanto, fazendo parte do próprio espírito, a conexão já está, pode-se dizer assim, resolvida. O problema fica agora do outro lado, como ocorre a conexão entre entre perispírito e corpo físico. Aí nós temos que envolver os chakras. Lembram lá dos chakras? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, solar ou gástrico, genésico ou sexual e básico. Esses são os chakras mais básicos, né? Quando formos tratar desses assuntos, nós voltaremos a essa temática. Prosseguindo aqui no item 29. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e em sua febril atividade. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e em sua febril atividade. Atrai a si, por assim dizer, o fluido ou campo perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, o próprio fluido perispiritual, ou campo perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém, mais pronunciado se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Esse aqui foi um trecho, na verdade, da Revista Espírita de janeiro de 1868, estudo sobre os Aissuas, Aqui, né, Kardec está aludindo sobre, às vezes, a falta de percepção do próprio organismo, principalmente nos fenômenos de catalepsia e letargia, né? Os fenômenos de catalepsia ou letargia, muitas vezes também conhecido como fenômenos de quase morte, são aqueles fenômenos nos quais o organismo físico, né, o nosso corpo físico mesmo,
às vezes em função de algum trauma, né, em função de algum agente traumático muito grande, ele perde a sensibilidade e você, às vezes, é dado como morto. Um exemplo clássico talvez é Lázaro, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Hoje nós entendemos que Lázaro não estava morto. Lázaro estava talvez em estado que nós chamaríamos hoje de coma, num dos estados aí de catalepsia ou letargia. Na verdade, o próprio Jesus alude, né? Quando a irmã dele diz, mestre, se o senhor tivesse chegado antes, Lázaro, né, meu irmão, não teria morrido. Qual é a resposta que Jesus dá? Não se turbe vosso coração, eis que Lázaro dorme, apenas dorme. Ou seja, o próprio Jesus já tinha constatado que Lázaro estava num estado desse aí, de catalepsia, letargia, ou quase morte, enfim, ou talvez um possível coma. Jesus sabia de pronto que Lázaro não estava morto. Tanto é que ele diz textualmente, e está lá nos evangelhos, Lázaro dorme. E aí as pessoas, para supervalorizarem sem necessidade, porque Jesus já tem um valor infinito, ficam apregoando, e claro, muitos e muitos sem querer, obviamente, abusar e sem querer fazer pouco da crença de ninguém, né? Mas muitos ainda acreditam que Lázaro estava morto e que Jesus realmente ressuscitou mortos, coisas que a doutrina espírita não admite, né? Jesus apenas tirou Lázaro daquele estado cataléptico dele. Tá legal? Então, aqui é interessante porque Kardec nos oferece, inclusive, uma explicação técnico-científica, né? Kardec ele nos convida a entender que o perispírito, por exemplo, que é quem faz essa ligação entre espírito e perispírito, né? Que o perispírito possa, em algum momento, ou através de um trauma muito grande, via um acidente, ou através de uma emoção muito forte, o perispírito possa ter momentaneamente interrompido o seu fluxo de comunicação entre os nervos, por assim dizer. E aí exibirmos esses fenômenos que, por exemplo, em batalhas, tem muitas batalhas com relatos inacreditáveis. Por exemplo, de pessoas que quebraram a coluna, imagina, a pessoa com a coluna quebrada, mas ela mesmo assim conseguiu resgatar de um helicóptero caído os amigos e salvando-os da morte, só depois que, como se diz normalmente, o sangue esfriou, a pessoa não conseguia mais mover nada, ou seja, movido por uma superexcitação, o perispírito age de maneira a contornar sistemas orgânicos. Olha, eu já vi imagens, gente, imagens estarrecedoras, como, por exemplo, de paraplégicos, de tetraplégicos, pessoas que, sem ter movimento nenhum, pessoas tetraplégicas, mas durante o sono físico, convulsionarem-se na cama, sentarem-se à cama, levantarem o braço assim, durante o sono, durante sonhos, e depois disso, mesmo com impulsos elétricos, a pessoa é impossível de realizar essas coisas. E aí fica aquela pergunta, né? Que circuitos o perispírito utilizou para erguer a mão ou fazer sentar um paraplégico deitado numa cama? É estarrecedor e muitas vezes até assustador, mas muito reconfortante em saber que há tanto que estudar ainda, há tanto que aprender, há tanto que enfim, se debruçar sobre a ciência para entender ainda o funcionamento do nosso corpo, funcionamento do complexo sistema nervoso, que não se sabe muita coisa ainda. Aliás, se sabe sim muita coisa sobre ele, mas ainda existem dúvidas patentes. Eu recomendo a leitura do Dr. Miguel Nicoleles, tá? Recomendo a leitura do Dr. Miguel Nicoleles, o livro dele Muito Além do Nosso Eu, e acho que o livro mais recente dele é O Verdadeiro Criador, a Mente. Vale a pena a leitura desses livros, tá? Fica aí a dica para todos e todas, claro. Bom,
Kardec encerra o item 29 da seguinte forma: a paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que se tornam inaptos à circulação fluídica ou de campo. Quando eu digo campo, é eu que estou lendo. Não tem isso aqui na literatura da época de Kardec, não. É óbvio, tá? Então, que se tornam inaptos à circulação fluídica ou de campo. São as cordas do instrumento que se alteraram. Aqui, gente, nós estamos em 1868. O sistema nervoso não era tão conhecido assim, não. Não se conheciam as sinapses, não se conheciam os polipeptídeos, não se conheciam os neurotransmissores, neuroreceptores, não se conhecia ainda a natureza clara do impulso nervoso. E aqui muito interessante e verdadeiro, né? Que Kardec já está admitindo os nervos como os fios condutores desses impulsos elétricos. Nada mais longe realmente do que de fatos místicos, né? Realmente Kardec está certíssimo, né? O impulso nervoso é que dá origem, o impulso nervoso, perdão, é que percorrendo nos nervos, né? E nos axônios dos nossos neurônios, interconectando uns aos outros via os dendritos, é que torna esse feixe elétrico de transmissão de sinais via o nosso sistema nervoso periférico. Aqui Kardec, claro, lembrando que Kardec, dentre outras coisas, ele era anatomista também, então ele conhecia muito do sistema nervoso também, e aqui já tecendo as suas muito lúcidas considerações a respeito do nosso sistema nervoso. Bom, indo agora para o item 30, no item 30, Kardec nos esclarece o seguinte: em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibra da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico ou de campo se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. E aí Kardec dá uma indicação de leitura, né? Na Revista Espírita, como exemplos, né? Na Revista Espírita, o Dr. Cardon, em agosto de 1863, a página 251, e a Mulher Corsa, em maio, Revista Espírita, maio de 1866, a página 134. Aqui pode explicar, por exemplo, o caso do Lázaro, né? No vivenciado por Jesus. Inclusive, lá nos textos bíblicos relata que Lázaro até já estava exibindo mau cheiro, né? Kardec aqui explicando realmente que algumas partes do corpo com células já mortas podem exibir o fenômeno da putrefação, né? Ou da decomposição.
Pode muito claramente ter sido o exemplo de Lázaro. E aí, quando Kardec alude aqui à doação de uma energia externa, bom, estamos falando de Jesus Cristo, né? Que maior energia nós teríamos conhecido na época, né? Ou mesmo nos dias de hoje, para ser bem claro. Então, Jesus pode realmente muito bem ter sido esse vetor, e foi de fato esse vetor de potencial energético que concedeu ao Lázaro um retorno à sua vida corpórea novamente. Fica essas reminiscências aí para a gente estudar mais a respeito. O fato é que é premente, e isso só corrobora o que já temos dito aqui ao longo dos nossos estudos: dois espíritos, dois corpos, dois perispíritos. Um entrando em contato com o outro, um pode doar, um pode transferir, se ele tiver energia suficiente, energia em excesso até para doar. É a lei da diferença de potencial, né? DDP, diferença de potencial. Num circuito com diferença de potencial, a energia elétrica ela flui do maior potencial para o menor potencial. Então, um corpo saudável, pleno de energia, radiante de energia, em contato com um organismo debilitado, pode acontecer tanto de maneira intencional como de maneira inconsciente, um fluxo de energia do corpo que está em maior potencial elétrico, ou fluídico, ou de campo perispiritual, ou de fluido ou campo vital, como se diz na doutrina espírita, para um corpo em que possui um déficit desse tipo de energia. Isso se explica as pretensas ressurreições, explica também os casos de cura, que na verdade é o que nós iremos ver a partir de agora, no item de curas, que começa no item 31 do capítulo 14. Então, no item 31, Kardec escreve o seguinte, com relação às curas: como se há visto, o fluido universal, ou campo universal, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza das substâncias da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica ou de campo provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido ou campo. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos ou campos que se emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então aqui, se nós observarmos, ele aqui desenvolve o que nós falamos um pouquinho no item anterior, com relação à diferença de potencial, tá? Aqui, nos fenômenos de cura, fica claro que o espírito... Aqui, num certo ponto, Kardec está compreendendo o perispírito como aquele envoltório semimaterial, que é o perispírito. E é claro que que é o duplo etéreo. Aqui, nessa definição, Kardec, na verdade, ele está se
referindo ao dupletério, embora nem ele soubesse disso, porque o conceito de dupletério não foi estabelecido por Kardec. Mas eu penso que isso, pelo menos entre nós, já está patente, né? A diferença entre dupletério e perispírito. Mas depois, talvez no final desse capítulo, eu vou fazer digamos assim, um aprofundamento a mais nesses dois conceitos aí de perispírito e dupletério. Acho que vai ser útil para muitos de nós, tá? Vamos fazer esse adendo aí. O que é que vocês acham? Vocês querem esse adendo? Deixem aí na aba de comentários, tá? Então aqui Kardec ele ele alude a uma troca de moléculas, né, no processo de cura. Primeiro, lembram que eu falei da DDP, diferença de potencial? Aqui há uma introjeção de energia ou de campo fluídico, tá? Aliás, ou de campo de energia, que Kardec chama de princípio fluídico retirado do meio, daí ele associar ao dupletério, né, chamando de perispírito, porque realmente as coisas não aparecem do nada, tudo deve vir de um princípio, tudo deve vir de um campo maior, e nós sabemos que é o fluido cósmico universal. Na ciência dos dias de hoje, nós podemos dizer que é o campo de Higgs, esse fluido universal, acho que já falei sobre isso, mas quando dá... Eu vou fazer um adendo, uma aula adendo sobre campos, perispírito e dupletério, tá certo? Acho que vai ser muito útil falarmos um pouquinho disso. E o que Kardec fala? Perdão, o que Kardec escreve exatamente aqui no item 31 é exatamente isso. É a interação entre dois campos, o campo do doente e um campo que pode ser um espírito ou pode ser uma pessoa, esse campo dotado de uma energia vital enorme consegue causar a manutenção do corpo moribundo, do corpo doente. Como? É óbvio, tudo no nosso corpo físico ocorre consoante estruturas moleculares. As moléculas formam as substâncias que formam os tecidos, que formam os órgãos, que compõem os sistemas, que formam o soma, que é o nosso corpo. Então tá certo, o processo de saúde, o processo de manutenção da saúde é ou a substituição de moléculas malsãs por uma molécula sã, como Kardec descreve aqui, ou simplesmente a correção da molécula malsã. Às vezes a molécula malsã ela não precisa ser especificamente substituída, ela pode ser corrigida, simplesmente corrigida. Então, aqui está exatamente aquele processo de transferência de energia com base na diferença de potencial que eu aludi no item anterior. Tá legal? E para nós encerrarmos a nossa videoaula de hoje, vamos encerrar no item 32. No item 32, Kardec escreve o seguinte: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica ou de campo, né, sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido ou campo, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Bom, como é que eu começo falando aqui? Lembrando de Jesus, né? Jesus curava instantaneamente leprosos, cegos de nascença, paralíticos.
Jesus impunha as mãos, fazia ungüentos com lama, e, aliás, com terra e saliva, com a própria vontade, né? Foi o caso do servo do centurião. Jesus nem foi lá, né? Porque o servo disse que não era digno de que Jesus fosse à casa dele. Então Jesus só disse que desejava e o servo dele foi curado. Jesus curou até sem noção de que estava curando, no caso da mulher com sangramento, né? Mulher que só pegou nas vestes de Jesus e ela foi curada do sangramento. Olhem o poder da diferença de potencial. Pensem sobre isso. Olhem esse exemplo emblemático da mulher com sangramento. Ela não falou com Jesus, Jesus não fitou-a, Jesus não teve a intenção, ela só no meio da multidão, Jesus acotovelado por outras pessoas, numa multidão, a mulher tocou no manto de Jesus, Jesus sentiu, porque nos textos bíblicos está lá registrado, eis que virtude saiu de mim. Virtude nos tempos de Jesus era verbo, ou seja, era ação. Ele sentiu que a energia saiu dele. DDP, diferença de potencial. O que você acha sobre isso? Deixa aí seu comentário. Chegamos ao fim da nossa aula de número 71. Meu muito obrigado a você que ficou até agora. Por favor, deixe o seu gostei aí, se você gostou. Mas se não gostou, claro, deixa aí o não gostei. De preferência, comente o porquê não gostou. Inscreva-se no canal. Estamos numa pandemia ainda. Se sair de casa, use a máscara corretamente, cobrindo nariz e boca. Procure não se aglomerar. Tome sua vacina e mantenha suas vacinas em dia. Elas salvam vida, tá? Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.